Esse é o Com nosso formação caminho. profissional. 100% na área da saúde, como lidar com a nossa tecnologia nova, o que é um eVTOL, se tornar um piloto, não só um piloto, mas um gestor, entender todo o sistema, como ele funciona, aonde nós podemos embarcar rapidamente esses serviços, de forma... Nós temos os povos originários que a gente deixou de fora aqui, que são regiões de difícil acesso, que precisam muito do nosso acesso. Então, enfim, o Instituto vai ser o hub. O Instituto vai se tornar aqui o centro eu diria, do mundo, porque nós estamos iniciando algo que não existe no mundo. Hoje o nosso bate-papo é com Alexandre Dalto, um senhor querido que vai falar sobre ciência, tecnologia e mobilidade urbana. E ele vem falar com a gente sobre os carros voadores, né? Que são chamados os eVTOLs. E aí eu vou passar para ele, porque ele é o CEO, empresário, né? Segundo o ChatGPT, né? Ele é uma sumidade dentro dessa empresa, né? E atua na introdução de novas tecnologias no país, dando destaque para esses veículos. Eu passo para você a palavra, Alexandre. Fala um pouquinho sobre você. Melhor do que o chat é você falando. Não, obrigado, Deise. Obrigado, Daniel, pelo convite. Eu iniciei, né, a minha trajetória profissional buscando me desenvolver com novas tecnologias. Quando, há 35 anos atrás, tivemos contato com os lasers na área médica, e assim começamos a desenvolver toda essa tecnologia dos lasers que conseguimos trazer para o Brasil e montar algumas indústrias aqui, que proporcionou diminuir esse gap de distância entre lançamentos das indústrias internacionais para as indústrias brasileiras. E hoje nós temos laser na área estética, forte, na áreas oftálmicas, na áreas de cirurgias, e assim veio a minha trajetória. Porém, num belo dia, na pandemia, eu recebi uma ligação de alguns empresários da China, onde a ideia era me aproximar de uma nova tecnologia, onde essa tecnologia na China já estava bem avançada e tinha como objetivo fazer o nosso transporte se tornar algo mais, eu diria, fácil, rápido e seguro. Aí eu falei, me explica mais. Aí eles começaram a me falar dos carros voadores, dos eVTOLs, né? Mas eu acho que isso é para o segundo momento. Já fiz a minha introdução, né? Vamos às perguntas. Certo. Minha primeira pergunta. Um eVTOL é um helicóptero ou é um drone? Ou é uma coisa nova? O eVTOL ele não é um helicóptero e nem é um drone. Ele é, de fato, uma tecnologia nova. É uma tecnologia elétrica de pouso e decolagem vertical, onde tem similaridades e lembram um drone e tem similaridades e lembram um helicóptero. Desculpa. E, nesse sentido, confunde um pouco. A única coisa que é certo é que ele não é um carro. Isso é certo. Né? Mas O nome é diferente, né? eVTOL. Não é um nome que seja muito comercializável. Um acrônimo, né? é uma sigla, né? É uma sigla de Electrical Vertical Takeoff Landing, né? É uma sigla. Sim. Nada que confunde, né? Em muitas reuniões houve aquele impacto em relação a pessoas falarem, mas você não pode mudar esse nome? Eu falei, não, isso Não é uma marca, né? não é uma marca, né? Porque parece remédio, né? Um nome feio. Eu falei, é verdade. É um pouco... Tanto que o carro voador pegou, né? Ninguém fala de eVTOL. Poucos, né? Na mídia, né? Mas carro voador, se você escrever, vai aparecer muita coisa. E há quanto tempo que a gente já tem no Brasil esse tipo de Olha, veículo? a nossa tecnologia já tem mais de 2 anos, né? Nós temos uma tecnologia aqui que foi inspecionada pela ANAC no aeroporto de Jacarepaguá e tiramos a certificação dela para voar em 10 cidades aqui no Brasil. Já houve outra tecnologia que também nossa, que voou aqui como protótipo. Então, nós estamos falando aqui no Brasil de mais de 2 anos já. Essa tecnologia na saúde, vai ser utilizada ou está sendo utilizada como? Essa é uma ótima pergunta, porque hoje o que mais se fala aqui, principalmente no Ocidente, de uma forma geral, mas falando de Brasil, é mais para a mobilidade aerourbana, né? No sentido realmente de se imaginar que vai poder usar isso como Uber, mas não vai.
Os olhinhos cresceram, não vou negar para você, não. Eu percebi, não mas vai. Não vai, foi um choque no meu coração. Não vai, e assim eu diria, a curto prazo e médio prazo, a longo vai. Mas na área médica nós estamos falando de uma tecnologia fantástica, né? Por quê? Porque se trata, obviamente, ainda em alguns desenvolvimentos tecnológicos, porque a área médica ela tem algumas necessidades e alguns regulatórios que vão além dos regulatórios da área da aviação, né? Uma vez que a gente tem aqui a Anvisa, que é um órgão que regula todos os equipamentos, e entre outras coisas. Então, o conceito agora dessas aeronaves é embarcar dentro de um cockpit focado 100% para a área médica, todas as tecnologias de atendimento, de primeiros socorros, para que a gente possa fazer a remoção em áreas de difícil acesso, né? Então, qual é o objetivo? Né? Uma vez com por exemplo, a nossa aeronave, ela pesa 400 quilos, com 2 passageiros dentro ou com cargas embarcadas, ela chega no máximo a 650 quilos. Leve. Então, ela é leve. Então, ela pode chegar em qualquer ambiente de difícil acesso que um helicóptero não poderia. Entendi. Né? E pousar nesse ambiente. E nós estamos nos desenvolvendo. Vou dar um exemplo. Camboriú estão construindo arranha-céus, né? Um estilo Dubai. Né? Então, você imagina, estilo Dubai, e você está lá num daqueles andares, lá no 50º, e acontece um evento que você precisa ter um resgate imediato. Uma aeronave como a nossa, em um segundo, vai chegar num ambiente desse, vai poder pousar em qualquer ambiente ali perto, no rooftop. Onde tiver uma areazinha de 6x6, ela pousa. Né? Então, nós estamos falando de uma série de vantagens. Não só na área médica, mas a sua pergunta ela se estende para a área de combate a incêndio, que é outra questão importante. Essa aeronave também já está preparada para fazer um combate a incêndio. Né? Agora, quais são as vantagens? Isso. As vantagens são as seguintes. São aeronaves que você pode embarcar um piloto dentro, como você também pode ter pilotos remotos. Sim. Controlando ela. Então, você imagina que você tenha que passar por algumas áreas que, por segurança, né? Por exemplo, vou te dar uma coisa rápida. Né? Nós tivemos um evento há 2 anos atrás, no máximo, em São Paulo, que pararam uma rua em São Paulo durante uma semana. E São Paulo, todo mundo sabe, né? É uma capital, é um centro nervoso, né? Onde tudo acontece. Você não pode parar uma via durante uma semana, porque tinha um prédio com um problema de incêndio que trazia uma segurança, né, mexia com a segurança local. Agora, a nossa aeronave, se já estivesse operando aqui, já chegaria nesse ambiente, já levantaria dentro desse ambiente e já estaria fazendo um atendimento de forma remota, com maior segurança, sem ninguém dentro, combatendo aquela área que estava em um estado de alto risco ainda para o entorno. Então, essas são as nossas vantagens em relação ao helicóptero. Alguns helicópteros, primeiro, não estão preparados tecnologicamente para o combate a incêndio. Segundo, têm uma estrutura que não permite você chegar em qualquer ambiente. Né? Então, nesse sentido é que nós estamos realmente, hoje, como eu costumo dizer, num caminho sem volta. Qual o peso que ele consegue estar levando, Alexandre? Ele leva até 250 quilos. 250 quilos, fora o peso dele? Fora o peso dele. Fora o peso dele. Então, vamos supor, se eu tivesse que fazer um transporte de um paciente, eu conseguiria não ter o piloto, porque você falou que ele consegue, né, ser guiado, né, remotamente, e eu poderia ter mais 3 profissionais? Seria isso ou não é essa conta que se faz? Você poderia ter um profissional dentro e um paciente. Um paciente e um profissional. Você poderia ter 2 pacientes, se for uma remoção de um paciente em um estado crítico que não seja tão, né, de alto risco. Você poderia ter 2 pacientes. A vantagem é que você pode monitorar esses pacientes na trajetória inteira do voo. Então, quando chegar no ponto que precisa, por exemplo, num heliponto em uma área ou um vertiponto em uma área hospitalar, você já sabe a realidade do paciente, a equipe que está em base já é a equipe perfeita para dar o primeiro atendimento. Por quê? Porque o conceito desse cockpit é nascer 100% funcional e não adaptável. Né? Porque hoje a gente vive uma tecnologia de adaptação. Né? Você pega as aeronaves tradicionais,
helicópteros ou aviões e embarcam dentro delas uma série de equipamentos médicos, mas, no fundo, são todos passageiros carregando carga. Você não mexe na tecnologia, que eu digo, do avião ou do helicóptero, porque você não pode. Sim. Você só embarca aquilo ali tudo, prende de um jeito melhor possível, que não afete, né, a aeronave, e são passageiros todos, mesmo passageiro doente ou médico, são todos passageiros e equipamentos são cargas. E a nossa ideia é um pouco diferente, é fazer com que esse cockpit seja, de fato, uma unidade móvel intensiva, onde você pode, sim, monitorar ele à distância, através de uma telemedicina, através da telemetria, entre uma série de conceitos hoje disponíveis, e você receber na sua base, no hospital, para onde está indo já, o paciente em um outro estágio. Não na surpresa de que você vai ver, e sim já com a equipe certa para atender nos primeiros momentos. Existe possibilidade de uma reanimação cardíaca durante o voo? É por isso que eu estava perguntando o número de profissionais que tem lá 100%. dentro. Se você né? tiver O quanto profissional que eu ali dentro, 100%. Ele sozinho também pode. Hoje, os próprios shoppings já nos ensinam a fazer algumas coisas nesse sentido, mas, enfim, é tudo baseado sempre no nível de serviço que você vai prestar. Isso. É sempre baseado nisso. Então, ele pode carregar pacientes do basal né, de uma criticidade maior, e eu vou ter como estar recorrendo e fazendo cuidados com ele. Mas com a vantagem de você poder monitorar ele em toda a trajetória, e não quando ele chegar que você vai descobrir em que nível que ele se encontra. Essa é a grande vantagem. Entendi. E aí, como é que funcionaria isso? Estou perguntando mesmo como a leiga das leigas, eu sou enfermeira, e como a gente estava conversando antes, não é uma área que eu domine, mas é uma área que eu inspiro, né? Que eu quero, de repente, conhecer mais, estar fazendo o curso. Tá, eu monitoro. O que é esse significado? Eu vou monitorando ele durante a viagem, a equipe que vai estar aqui vai estar recebendo ele sabendo o que está acontecendo. Então, eu preciso de ter alguma coisa dentro do carro voador e aqui de comunicação. Os hospitais eles vão estar montados com essas as tecnologias conversando? Entendeu a minha pergunta? Claro. Hoje já existe, né? Uma série de equipamentos, T6, entre outros, que já são interligados com o profissional de forma remota e ele, numa posição, por exemplo, na África, consegue já fazer um laudo e dar uma visão de um paciente aqui, em um dos hospitais aqui no Brasil. Mas a sua pergunta ela vai se estender, na verdade, para um ambiente que já opera muito assim, que é o ambiente offshore, né? Onde Sim. você tem os médicos ali atendendo, dentro das plataformas, de forma remota, onde você tem todo um conceito de telemedicina já implantado. Então, já existe hoje, graças a Deus, já está bem superada essa tecnologia que comunicam, né? Uhum. Tanto o médico quanto os equipamentos. E, assim, pelo que eu entendi, a tecnologia a gente já tem. Já. Ela já existe no Brasil já tem um tempo. O que falta para isso efetivamente deslanchar e crescer de forma assim... Essa é uma pergunta... exponencial, né? É a tal da pergunta de $1 milhão, que todo mundo gosta de falar, né? É sempre o regulatório, né? Nós... desse setor da área da saúde, a gente passou, né, por um período que não existia a Anvisa aqui, né? Eu venho de uma época onde a gente produzia equipamentos que não existia a Anvisa. Existiam outras formas de dar qualidade, obviamente, e segurança aos devices, aos dispositivos médicos, mas não existia o órgão que regulava. Nesse setor existem órgãos que regulam. O setor aeronáutico ele é regulado por alguns, né? A ANAC, DSEA. Né? Então, hoje, o Brasil se encontra na fase de escrever a base regulatória. É exatamente o momento que nós nos encontramos, né? A ANAC está escrevendo a base regulatória para que essas tecnologias possam ser absorvidas e operarem em full. Da mesma forma que o DSEA está também, né, trabalhando e escrevendo e pensando na melhor forma de gerenciar o espaço aéreo, integrando essa nova tecnologia aos helicópteros, aos aviões. Esse é o caminho. E quando a gente pensa assim nele como uma coisa assim mais integral, não é só a gente ter o sistema e ter a parte regulatória.
a gente tem que ter todo um ecossistema para fazer isso funcionar. Perfeito. Quais são os outros pontos em que você acha que são importantes para a gente poder ter esse ecossistema funcionando efetivamente, para a gente poder ter ali o início, o meio e fim disso acontecendo? Formação. Não podemos olhar mais para a tecnologia e para o sistema sem termos os profissionais formados e com uma boa formação. Então, esse é o nosso caminho, né? Começarmos a prestar atenção que, como você colocou, o ecossistema ele precisa ser todo pensado e não só um pedaço dele, que é a indústria tecnológica ou mesmo o setor regulatório. Então, quando a gente começa agora a olhar a formação, nós percebemos que realmente nós temos hoje uma oportunidade muito diferente do que existiu há décadas atrás. Por exemplo, hoje um profissional, o médico, o enfermeiro, pode se tornar um piloto de uma aeronave como essa. Então, você imagina o nível que nós estamos levando do ponto de vista de segurança, de confiabilidade, porque, além disso, o médico e o enfermeiro pode também se tornar um gestor de todo o processo, integrado nele, não mais um passageiro. Sim. Dentro de uma aeronave, cuidando de um doente, de um paciente. Então, eu acho que agora a gente está realmente caminhando para isso, né? E acredito que hoje a gente já tem todas as condições, temos as plataformas como o Instituto Carlos Chagas, a gente já tem todas as condições, né, para poder entregar, né, e fazer a conexão entre os profissionais de formação e a indústria. É porque assim, a gente tem que preparar o mercado todo para isso acontecer, né? Então não adianta eu ter aeronave, eu ter toda a parte regulatória e eu não ter os profissionais que vão efetivamente estar atuando ali. Perfeito. Então assim, é uma preparação que tem que vir antes. Como é que você enxerga o Brasil nessa preparação hoje? Nós estamos agora, essa preparação ela carrega dois nomes, né, técnicos, né, que são os sandbox, né, regulatórios, e os CONOPs, que são as provas de conceitos, onde você pode criar o ambiente perfeito em uma área específica para que você comece a pegar os profissionais, a tecnologia e a prestação do serviço e mostrar que aquilo tudo se integra e estão devidamente em condições de realizar o serviço prestado. Então, é assim que nós estamos agora trabalhando. Mas não adianta criarmos sandbox se nós não temos os profissionais para estarem ali naquele ambiente controlado se desenvolvendo. Não adianta. Então, tudo está interligado, não tenha dúvida. É um sistema, é um ecossistema com tudo interligado. Então, a gente entende, e já temos isso, né, no nosso país, né? Os sandbox regulatórios já existem, né, já foram pensados. Então, agora, o que precisa já chegou, que é a tecnologia, e o que faltava está chegando, que é a formação. Então, agora estamos com esse ambiente ficando, como dizem, a tempestade perfeita. Alexandre, eu gestora municipal ou gestora estadual, se eu quisesse estar implantando isso no município ou no estado enquanto secretária, qual seria o custo disso para essa implantação para a saúde pública, para trazer esse carro voador, né, para a saúde pública? Hoje, todo o conceito de implantação ele está muito baseado na parceria, né? A venda, exceto combate a incêndio, exceto áreas de segurança militar, que o tratamento é feito de forma diferente, é parceria. A indústria tem interesse. Então, vender não é o foco agora. Não é o foco. A tecnologia agora. É o foco agora estarmos juntos desenvolvendo as necessidades para ter uma entrega do quê? De algo realmente mais efetivo. Não só para o meio ambiente, mas também para a população. Sim. E aí sim a gente pode olhar para essas duas verticais, que é a mobilidade aérea urbana, que é o resgate aéreo, que é o combate a incêndio, botando a terceira, mas essa é sempre mais específica, que lida com uma área bem mais fechada. Então, não é a visão de venda. Mas, te resumindo, olha, eu sei que todo mundo quer saber quanto custa a aeronave, né? Hoje, uma aeronave dessa, aqui no Brasil,
não passa hoje de 4 milhões, 5 milhões. Não passa. E aí você fala de parceria. Como é que se daria essa parceria público-privada para a utilização? É isso. Nós entraríamos, né, na prestação do serviço, entrando com a tecnologia. O governo com a parte dele, né? Então, nós podemos criar aí um ambiente perfeito, onde pode ser feito um sandbox regulatório, onde se levanta os custos e vê quais são as verbas que estão disponíveis para essa operação, e aí a gente desenvolve baseado no que realmente está disponível. Uma coisa eu te digo, Deise, dinheiro não falta. Tem muito dinheiro envolvido hoje para pesquisa e desenvolvimento nesse setor. O que está faltando verdadeiramente são projetos bons, projetos sólidos, projetos que tenham condições de entregar aquilo que eles estão realmente se propondo. Isso é o que está faltando. Então, eu não estou muito preocupado com essa parte, não consigo enxergar muito dificuldades financeiras. Mas, obviamente, a gente vai ter que pensar em tudo, né? Porque no final do dia a conta chega, né? Eu não penso em dificuldade financeira, desculpa, Gabriel. Eu penso em investimentos, né? O quanto que eu precisaria de investir para ter isso, porque né? até virar uma coisa viável para ser comercializado, para ser aplicado em outras áreas, alguém vai ter que ter um investimento inicial. A parte indústria, financeira isso já foi feito. O que você enxerga hoje assim para poder deslanchar isso? Seria uma parceria público-privada? Seria uma coisa mais privada? Onde é que você enxerga isso se encaixando para dar esse primeiro pontapé para daí isso deslanchar e abrir para outras áreas? Olha, eu enxergo de uma forma muito clara que nós temos alguns segmentos aqui que precisam absorver essa tecnologia. O setor da área de combate a incêndio, offshore, que é a nossa Petrobras, e nosso SAMU, nosso serviço, né, interno de saúde pública, que ele é fantástico, mas realmente caberia como uma luva. Esse quarto, que é a mobilidade aérea urbana, a gente poder ir do ponto A ao ponto B de uma forma mais tranquila, isso eu deixaria por último, porque isso já é o luxo da operação. Sim. Né? Então, esses 3 setores, eu diria que são os setores que a gente trabalharia. Agora, a indústria ela não pode andar pensando no dinheiro público, né? A indústria tem que andar pensando em como ela vai desenvolver o seu produto. E isso já foi feito, né? Os investimentos já foram feitos, né? Tanto que agora já estamos em fase de pensar em montar uma fábrica aqui, né? Então, buscar o dinheiro público é sempre interessante quando você tem um projeto que ele, de alguma forma, ainda se encontra muito em fases iniciais, que não é mais o nosso caso, né? Nós já estamos falando de uma aeronave, que isso é uma coisa muito importante. Certificada. Uma aeronave certificada, ela não é mais um protótipo. É algo que já foi, de fato, passou, né, por todos os testes, foi, de fato, pelo organismo que regula lá na China, né, que é a CAAC, foi lá e certificou dizendo essa aeronave realmente pode voar, tem um certificado de aeronavegabilidade, ela é segura, você pode colocar ela comercialmente. Então, isso já foi feito por outros, esses investimentos. Então, agora, a ideia é muito mais joint ventures, é puxar para cá e começar a mostrar aqui que nós não podemos deixar de usufruir o que já está hoje vivo lá. Então, esse é o conceito. Eu tenho amigos, agora me veio à mente isso, porque eu tenho amigos que toda hora me falam, eu estou indo para a China, porque a China parece que foi descoberta agora, né? Todo mundo quer ir para a China. E a China também está querendo vir para cá. Sim. A minha filha está matriculada numa escola que ela é parceira com a China. Isso é indiscutível. Mas a China já entrou aqui há mais de 30 anos. E eu já vou para a China há 35. Então, esse processo todo, ele já é muito antigo. Só que agora parece que descobriram. E aí, o que eles falam? Alexandre, marca meu voo. E eu fico daqui como um agente de viagem. Só marcando o voo deles, vai lá. E aí eles vão para lá, voo, me mandam o vídeo e tal. Já voo panorâmico, que é outro assunto, né? Que obviamente nós vamos ter aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, mas é o luxo ainda, volto a dizer. Esse é o momento, né, perfeito, né? E eles vão para lá para ter um voo panorâmico, ter a experiência de voar numa aeronave, um eVTOL elétrico, sem piloto, detalhe importante, piloto lá, remoto, e eles dentro sozinho, fazendo um voo e olhando na China. Isso já é uma realidade.
Eu pensei muito no eVTOL, sabe para quê? Num programa de transplante. Porque eu não preciso do piloto e eu preciso de agilidade e rapidez daquele órgão estar sendo transplantado de um canto para o outro. Eu acho que seria assim uma sumidade dentro do SUS, que às vezes a gente perde órgãos. Acho que já teve um incidente que o helicóptero precisou parar no meio da avenida, na Avenida Brasil, para pegar um coração que estava sendo transplantado. Né? Eu já tenho uma certa idade, às vezes a memória falha. Mas eu lembro que teve um episódio muito próximo desse que com o eVTOL não teria acontecido. Pela mobilidade rápida dele, por não estar precisando, não ter a necessidade de estar sendo dirigido, né? Eu teria conseguido. Eu acho que seria uma boa parceria, porque assim, eu sou gestora, né? E o meu curso, o curso que eu dou aula aqui dentro do Instituto é de gestão hospitalar. Então, quando eu converso com você assim, investimento, o quanto que a gente gasta, é porque isso eu ensino para os meus alunos. Qual o custo-benefício de você, enquanto gestor, de estar fazendo uma aplicabilidade dessa? Para o transplante, né, para essa remoção de órgãos, eu não consigo nem ver mais valor. Não existe valor de eu estar conseguindo um coração e rapidamente ele está chegando para ser transplantado. Né? Eu não vejo valor. E aí, nesse momento, eu não consigo trazer monetariamente o que esse carro traria. Né? É um outro quinhão. É necessário, né? É isso. No restante, quando eu penso de trazer um paciente, mobilidade deste paciente, eu já tenho que jogar isso para custo. Porque aí eu tenho quanto que o SUS paga por aquele paciente, eu já tenho o custo daquele paciente dentro daquele hospital. Se o meu aluno, né, ele está sendo gestor de uma unidade privada, o quanto que isso vai impactar no custo daquela instituição, um Einstein, um Sírio, né, um hospital desse de São Paulo, né, um plano de saúde master, né? Talvez isso fique mais fácil. Mas, assim, a minha preocupação sempre é custo, porque eu ensino isso para o aluno. Porque ele vai ter que oferecer para você, que é o dono do hospital, né, a possibilidade de. E aí, como é que ele vende essa ideia de que isso é bom, é válido? Para o transplante, monetariamente falando, não existe. Mas e o restante? Como é que a gente vende esse produto para alguém que está lá na ponta, né, numa rede particular, que é gestor, e que ele vai ver que nisso ele não perde, né? Ele não tem gasto, ele tem ganho. Como é que você vê esse carro nessa situação? Quando se trata de plano de saúde, mais um plano de saúde popular, é muito mais fácil de você integrar isso. Quando você fala da saúde pública, aí nós temos que olhar isso com um pouco mais de cautela, né? Por quê? Porque se você hoje pensar Rio de Janeiro, Paquetá, imagina que você tem alguns problemas ali em Paquetá. E existe, né? Problemas que podem ocorrer ali sérios e você tem que fazer uma remoção de lá para cá. Não existe, né, nada mais adequado que você levantar um eVTOL saindo de um hospital, pousando, vai pela Bahia, pousa na ilha, pega. Isso não tem comparação em relação a custo. Mas aí vem uma coisa legal também. O custo operacional, que a gente chama esse OPEX, né, que é esse gasto que você precisa ter para manter a operação em pé, é muito baixo com o eVTOL. Ele é diferente de um helicóptero, né? Então, o próprio investimento dele em si, né, que também é baixo. Então, nesse sentido, todos os estudos de viabilidade em volta dessa tecnologia, nesse setor, extremamente positivo. Mesmo você estressando os números. Estressando os números. Mesmo você estressando os números, é extremamente positivo. Então, nesse ponto, só para ter uma ideia, olha, nós fizemos um estudo para Nova York em relação à questão de você usar o eVTOL como um táxi em Nova York, um Uber, né? Então, nós estamos falando hoje de um custo que não chega a $2 o km. Né? Então, nós estamos falando de algo muito barato. É isso que eu queria que você chegasse. Me dá uma visibilidade de custo da utilização. Você agora chegou, porque Nova York é um caos para a mobilidade, né?
Então, a nossa aeronave voa lá com 2K do dólar, né? Então, você bota isso aqui mesmo, você botando no câmbio, é um custo que... É bem isso que você falou. Você vai transportar um órgão. E uma das realidades que eu vivi, né, foi no aeroporto de São Paulo, Campo de Marte. Nós chegamos ali, tem uma empresa que opera com transplante. E ela falou, não, Alexandre, tem que chegar aqui, pousar aqui, a ambulância fica esperando ali, tem que passar para a ambulância, mas você tem que ir de terra até lá. Eu não posso ir com um helicóptero até o hospital. Não tem, nem tem como ir, porque não tem onde pousar, não tem isso, não tem aquilo. Então, tem muitas coisas nesse sentido que se resolvem. Fácil. Né? Você mitiga risco, na realidade. Quando você tira a ambulância do caminho, né? A ambulância que eu digo terrestre, você naturalmente traz um conforto e uma segurança maior. Você vai monitorando até o destino. Você falou de órgãos, mas tem os hemoderivados, tem muita coisa em volta desse tema. Tem muita coisa. Que e às vezes tem órgão que você perde porque a captação é ruim, o local de captação. Então, vamos lá, Visconde de Mauá. Tem lá um doador, mas até chegar... Isso é exemplo, tá? Até chegar aqui no Rio de Janeiro, uma estrada horrorosa, né? E ele resolveria isso. Então, assim, para mim, transplante, eu acho que o governo precisa de mexer em projetos para estar trazendo isso para dentro do programa, né, de transplante, que é uma coisa que a gente está precisando muito, principalmente para diminuir o número de pacientes em hemodiálise, né, para restaurar a qualidade de vida. E eu agradeço demais assim, a presença do Alexandre. Alexandre foi assim, enriquecedor para mim. Obrigado. Te garanto que eu aprendi demais da conta. Como a gente conversou antes, né, não é uma área que eu domine, né, que eu tinha o domínio, não que eu domine agora, mas é uma área que eu agora conheço, né? De 31 anos de formada, hoje a gente está discutindo sobre isso. Saber sobre esse carro voador, para mim, foi dinâmico demais, né? Quando você eu trabalho, eu sou um mundo mágico de Bob, eu tenho que estar com as coisas muito realizadas dentro da minha cabeça para eu poder gerenciar o final, né? A entrega, o produto. Então, quando você traz o exemplo lá de Nova York para a gente, isso para mim foi esplêndido, né? O preço, o custo. Eu hoje não teria chego tarde aqui se eu tivesse, né? Hoje eu me atrasei por conta disso. Você mesmo estava citando da Barra para cá. Eu também me enrolei. Né? 2 horas. Então, assim, passo para o Gabriel para ele fazer as considerações. Não, eu gostaria de agradecer, porque assim, é muito esclarecedor a gente conseguir entender que não é só um sonho, não é só aquele videozinho que a gente viu lá em Dubai. É uma realidade para a gente aqui. Então, são coisas que faltam para a gente conseguir fazer isso se transformar em uma coisa operacional no nosso cotidiano, que são coisas mais de detalhe do que de tecnologia. Então, assim, é importante a gente conseguir ter essa visão, porque é o que vai fazer a gente seguir os próximos passos. Aonde que a gente tem que focar o nosso esforço agora para a gente poder dar os próximos passos para fazer isso acontecer. Aqui no Instituto eu sou coordenador de cursos livres. Então, muitos cursos são online. Então, dependendo do que eu vou precisar para poder formar o profissional que vai trabalhar ali, tem algumas coisas que eu vou precisar de um curso presencial. Tem algumas coisas que a pós-graduação vai ser muito necessária. Mas tem algumas coisas que são mais simples, que são mais fáceis de você ensinar, que às vezes um curso online consegue atender Perfeito. isso. Então, assim, é muito bom para a gente ter essa troca com você, para a gente entender onde que a gente se encaixa, né? Sim. Onde que o nosso setor vai estar entrando ali para poder ajudar a construir isso, para que a gente tenha um futuro aí com mais tecnologia e mais acesso para a nossa população. Perfeito. E aí eu vou aproveitar o gancho. Fala para mim, como é que vai ser essa sua entrada dentro do Instituto? O que você pretende junto conosco daqui para frente? Como é que o Instituto vai estar sendo inserido nesse seu processo de estar trazendo os carros aqui para o Rio de Janeiro, né? Do Brasil, vamos nós. Nós vamos iniciar juntos, né? Vamos unir as nossas forças para fazer do Instituto a plataforma de formação de profissionais da área da saúde integrados aos eVTOLs, aos helicópteros também. Estamos falando de algo ainda como
atual e vivo, Sim. mas pensando já no futuro, que é o presente. Então, juntos vamos já unir indústria, formação, e vamos entregar isso para o Brasil, inicialmente como um hub. Vamos nos tornar um hub aqui nacional de formação técnica de altíssimo nível e competência. Esse é o nosso Formação caminho. profissional. 100% na área da saúde, como lidar com a nossa tecnologia nova, o que é um eVTOL, se tornar um piloto, não só um piloto, mas um gestor, entender todo o sistema, como ele funciona, aonde nós podemos embarcar rapidamente esses serviços, de forma... Nós temos os povos originários que a gente deixou de fora aqui, que são regiões de difícil acesso, que precisam muito do nosso acesso. Então, enfim, o Instituto vai ser o hub. O Instituto vai se tornar aqui o centro eu diria, do mundo, porque nós estamos iniciando algo que não existe no mundo. Essa formação, esse nosso programa de formação não existe no mundo. Nós estamos unindo os melhores para entregarmos algo que vai, de fato, se tornar um polo. Daqui vão sair profissionais para o mundo inteiro, não é só para o Brasil. Então, o Instituto está com uma parceria muito boa. Essa parceria com o Alexandre é de formação. E eu já deixo aí, se Padilha estiver vendo a gente, senhor ministro da Saúde, que é um projeto que pode ser implantado junto com o Tem Mais Especialistas, com o Aqui Tem Especialistas, porque ele pode fazer essa mobilidade, onde ele falou, junto com os povos originários. Eu acho que a gente precisa começar a caminhar, e você que está assistindo, que quer fazer o curso, é um curso que está crescendo, que está chegando, e a gente sabe que quando a gente é pioneiro de alguma coisa, a gente entra na frente, os espaços são melhores abertos, né? E os objetivos são mais concretos. Então, eu agradeço demais a você, agradeço Gabriel, Obrigado. nosso parceirão aqui dentro do Conexão em Saúde.